Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa. Responderia mais facilmente, sem dúvida, por estar mais desprendido. Vai depender do grau de independência do espírito com relação ao corpo. 46A. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse à distância e, ao mesmo tempo, responder verbalmente a outra pessoa. A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes é atributo dos espíritos completamente desprendidos da matéria. 47. Poder-se-ia modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando sobre o seu espírito durante o sono. Sim, algumas vezes. Como, durante o sono, o espírito não se acha preso à matéria por laços tão estreitos, torna-se mais acessível às impressões morais e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado habitual. Infelizmente, acontece com frequência que, ao despertar, a natureza corpórea predomina e faz que ele esqueça as boas resoluções que haja tomado. 48. O espírito de uma pessoa viva é livre para dizer o que quiser. Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. Como dispõe de mais perspicácia, mostra-se mais cauteloso do que no estado de vigília. 49. Poder-se obrigar uma pessoa evocada a dizer o que não quisesse falar? Eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode acontecer, porém, que, como espírito, a pessoa dá menos importância a certas coisas do que no estado normal, podendo então sua consciência falar mais livremente. Aliás, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora, pois ninguém pode reter um espírito, como retém o corpo. 50. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido, por outro espírito, a vir e falar, como sucede com os espíritos errantes. Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, só existe uma supremacia, a que resulta da superioridade moral. Por outro lado, deveis compreender que um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição tão covarde. Observação: este abuso de confiança seria, realmente, uma ação má, entretanto, não produziria qualquer resultado, visto não haver meio de arrancar-se um segredo que o espírito queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa quis saber, por esse meio, de um de seus parentes, se o testamento feito por este último era a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. Era verdade, mas, poucos dias depois, o parente destruiu o seu testamento e teve a malícia de dar ciência do fato interessada, sem, entretanto, saber que havia sido evocado. Um sentimento instintivo levou-o sem dúvida a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. A covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria perguntar à sua pessoa, covardia essa que nem mesmo tem, por compensação, o resultado que se pretende. 51. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se ache no ventre materno? Não, sabeis perfeitamente que nesse momento ele se acha em estado de completa perturbação. Observação: a encarnação só se torna definitiva no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é tomado por uma espécie de perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima, tirando-lhe a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Veja-se o Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, União da Alma ao Corpo, questão 344. 52. Um espírito mistificador poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Sem a menor dúvida, e isso acontece com frequência, principalmente quando a intenção do evocador não é pura. Aliás,
A evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que vos abstenhais de fazê-la, sempre que não tiverdes em vista um resultado instrutivo. Observação: se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, conforme a expressão usada por eles, muito menos resultado dará a evocação dos que estão encarnados. É sobretudo nessas ocasiões que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados. 53. A evocação de uma pessoa viva terá algum inconveniente. Nem sempre isenta de perigo, vai depender das condições em que se acha a pessoa evocada, porque, se estiver doente, a evocação poderá aumentar os seus sofrimentos. 54. Em que casos será mais inconveniente a evocação de uma pessoa? Não convém evocar as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem, ainda, os velhos enfermos. Em suma, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Observação: a brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo, se a pessoa nesse momento precisasse de toda a sua presença de espírito. 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta a fadiga em consequência do trabalho a que se entrega seu espírito. Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste, meu corpo é o poste, que é sacudido pelas oscilações do balão. 56. Já que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando feita sem precaução, não haverá perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis. Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasses, antes de fazer uma evocação, se ela é possível. 57. Quando, nos momentos mais impróprios, sentimos irresistível vontade de dormir, isto não se deverá ao fato de estarmos sendo evocados em algum lugar? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Na maioria das vezes, porém, trata-se de mero efeito físico, seja porque o corpo tenha necessidade de repousar, seja porque o espírito precise da sua liberdade. Observação: uma senhora que conhecemos, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham acontecido no colégio, mas ainda uma circunstância veio confirmá-la. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que lhe seja possível obter coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio despertada, virou-se várias vezes em sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova, de maneira incontestável, a ação distinta do espírito e do corpo e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Veja-se, na Revista Espírita de 1860, muitos exemplos notáveis de evocação de pessoas vivas. 285. Telegrafia humana. 58. Duas pessoas, que se evocassem reciprocamente, poderiam corresponder-se, transmitindo de uma outra aos seus pensamentos. Sim, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. 58a. Por que não poderá ser praticada desde agora? Já é praticada por algumas pessoas, mas não por todos. É preciso que os homens se depurem,
a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, a telegrafia humana continuará circunscrita às almas de escola, às almas desmaterializadas, o que raramente se encontra na Terra, dado o estado dos habitantes do planeta. Capítulo 26. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares. 286. Todo cuidado é pouco quando se deseja formular perguntas aos espíritos, sobretudo no que diz respeito à natureza das perguntas. Duas coisas hão de ser consideradas nesse processo: a forma e o fundo. Quanto à forma, as perguntas devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se as questões complexas. Outro ponto importante é a ordem que deve presidir a disposição das perguntas. Quando o assunto exige uma série delas, é essencial que se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos, nesse caso, respondem mais facilmente e mais claramente do que quando as perguntas se sucedem ao acaso, passando, sem transição, de um assunto para outro. É por essa razão que se deve prepará-las com antecedência, sem prejuízo de outras que possam ser intercaladas no decorrer da sessão, caso as circunstâncias assim o exijam. Além de ser melhor a redação feita com calma, esse trabalho preparatório constitui, como já dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a que o espírito pode ter assistido e que o predispõe a responder. É de notar-se que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porque, muitas vezes, é a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas delas os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos, sendo, pois, inútil insistir. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, é justamente porque conheceis a coisa, ou porque tendes os meios de verificá-la, que eles não se dão ao trabalho de responder. Essas suspeitas irritam e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós. Homens superiores, conscientes do seu valor, se divertiriam em responder a todas as perguntas tolas, que tivessem em vista submetê-los a um exame, como se fossem estudantes. O desejo de conquistar adeptos não constitui, para os espíritos, motivo para satisfazerem a uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá, cedo ou tarde, e os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que lhes são perguntadas. Não se segue daí que não se possam obter esclarecimentos úteis e, sobretudo, bons conselhos por parte dos espíritos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que têm por nós, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, nós os interrogamos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros, para melhor nos esclarecerem sobre as coisas deste mundo, claro que não nos poderão dispensar grande simpatia. A partir de então, suas aparições serão curtas e, não raro, conforme o grau de imperfeição de cada um, manifestarão mau humor por terem sido incomodados inutilmente. 287. Algumas pessoas julgam ser preferível que todos se abstenham de fazer perguntas aos espíritos e que convém esperar o ensino deles, sem o provocar. É um erro. Os espíritos, indubitavelmente, dão instruções espontâneas de elevado alcance, que não se pode desprezar.
Mas há explicações que teríamos de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam por ser feitos ou, pelo menos, não seriam tão completos, ficando sem solução uma porção de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade, do ponto de vista de instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para desmascarar os espíritos mistificadores que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Como os espíritos verdadeiramente superiores nada têm a temer de semelhante controle, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que lidar com antagonistas mais fortes, os evitam com cuidado. Por isso mesmo, em geral eles recomendam aos médiuns que desejam dominar, e aos quais querem impor as que suas utopias, que se abstenham de toda controvérsia a propósito de seus ensinos. Quem haja compreendido perfeitamente o que temos dito até aqui, nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém limitar as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Todavia, para maior segurança, transcrevemos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre os quais as pessoas pouco experientes se mostram geralmente predispostas a interrogá-los. 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. 1. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas. Conforme as perguntas, os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredir-lhes. Não dão ouvidos às perguntas fúteis. 2. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não, isso depende do espírito que responde. 2a. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos. Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, e sim o caráter de quem a faz. 3. Quais as perguntas com que mais antipatizam os espíritos bons? Todas as que sejam inúteis, ou feitas por pura curiosidade, com vistas a experimentá-los. Nesses casos, eles não respondem e se afastam. 3a. Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos. Somente as que possam desmascarar-lhes a ignorância ou o embuste quando procuram enganar. A não ser assim, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. 4. Que se deve pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração e um passatempo ou um meio de obterem revelações sobre questões de interesse pessoal? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores que, do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e ficam satisfeitas quando conseguem mistificá-las. 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será por não quererem ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por ambas essas causas. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. 5a. Caso se insistisse muito, o espírito acabaria respondendo. Não, o espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de retirar-se. É por isso que deveis esperar, quando solicitado e, sobretudo, que não vos obstineis em querer forçar-nos a responder. Insistir, para obter uma resposta que não se quer dar, é um meio certo de ser enganado. 6. Todos os espíritos são aptos a compreender as perguntas que lhes sejam feitas. Longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não os impede de responder bem ou mal, como acontece entre vós. Observação: em alguns casos e quando seja conveniente, acontece com frequência que um espírito mais esclarecido vem em auxílio do espírito ignorante e lhe sopra o que deva dizer.
Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e, além disso, porque o próprio espírito quase sempre o diz. Entretanto, esse fato só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé, e nunca com os que ladeiam falso saber. 289. Perguntas sobre o futuro. 7. Os espíritos podem nos revelar o futuro. Se o homem conhecesse o futuro, não cuidaria do presente. Esse é um ponto sobre o qual sempre insistis, com vistas à obtenção de uma resposta precisa. Trata-se de grande erro, pois a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, ela vos será dada por um espírito leviano, conforme temos dito a todo instante. Veja-se o Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, questão 868. 8. Às vezes, entretanto, os espíritos não anunciam espontaneamente alguns acontecimentos que se darão realmente no futuro. Pode acontecer que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar ou que lhe tem por missão tornar conhecidas. Porém, é nesses casos que se deve desconfiar ainda mais dos espíritos mistificadores, que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite que se verifique o grau de confiança que elas merecem. 9. De que gênero são as predições mais sujeitas à desconfiança? Todas as que não tiverem utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas como apócrifas. 10. Com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Na maioria das vezes para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam, depois, riem-se do desapontamento. Algumas vezes, no entanto, essas predições enganosas trazem um objetivo mais sério, o de pôr à prova aqueles a quem são feitas, a maneira como se comportam diante do fenômeno e quais os sentimentos bons ou maus que tal revelação lhes desperta. Observação: tal seria, por exemplo, a predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a expectativa de uma herança, etc. 11. Por que razão os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, não determinam a data? Será porque não podem ou porque não querem? Pelos dois motivos. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a lhe precisar a época, muitas vezes não devem fazê-lo, ou também não o podem, porque eles mesmos o ignoram. O espírito pode prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se realizaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não têm escrúpulo de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir, para isso vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganada a criatura que pedir sabedoria aos espíritos superiores, porém, não acrediteis que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a sorte. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que se divertem com isso quais crianças travessas. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Quem insiste por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham para explorar a vossa credulidade. Observação: é por indução que os espíritos veem ou pressentem os acontecimentos futuros. Veem os acontecimentos se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que eles determinassem a época, seria preciso que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre consideram necessário. É esta, quase sempre, a causa dos erros aparentes. 12.
Não há homens dotados de uma faculdade especial, que os faz entrever o futuro. Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Nesse caso, é o espírito que vê. Quando julga conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas, com vistas ao bem. Todavia, mesmo entre eles há impostores e charlatães. Essa faculdade se tornará mais comum no futuro. 13. Que se deve pensar dos espíritos que gostam de predizer o dia e a hora exata em que alguém morrerá? São gracejadores de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que não têm outro objetivo, senão divertir-se com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. 14. Como é então que certas pessoas são avisadas, por pressentimento, da época em que morrerão? Na maioria das vezes, é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade, e que guardam, ao despertar, a intuição da época da morte. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam. Não vem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação, ou, se o preferirdes e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma roupa de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte diminuirá à medida que as crenças espíritas se forem espalhando. 290. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. 15. Os espíritos podem revelar as nossas existências passadas. Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, jamais o permite para satisfação da vã curiosidade. 15a. Porque alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelações. São espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos zombeteiros se divertem lisonjeando a vaidade das pessoas com a revelação de pretensas origens. Há médiuns e crentes que aceitam de olhos fechados o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos não justifica de modo algum a categoria que pretendem ter ocupado. Pequena vaidade que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido, ao invés de terem descido, o que, sem dúvida, lhes seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a tais revelações, seria necessário que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns estranhos uns aos outros e também daquele que primeiro fez a revelação. Só então haveria razão evidente para crer-se. 15b. Já que não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber sobre o gênero da existência que tivemos, a posição social que ocupamos, as qualidades e os defeitos que em nós predominaram. Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis deduzir por vós mesmos o vosso passado. Veja-se o Livro dos Espíritos. Esquecimento do passado, questão 392. 16. Podemos ter alguma revelação sobre as nossas existências futuras? Não, tudo que os espíritos vos disserem a tal respeito não passará de gracejo, e isso se compreende facilmente. A vossa existência futura não pode ser determinada de antemão, pois dependerá do vosso proceder na terra e das resoluções que tomardes no estado de espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais feliz será ela. Entretanto, saber onde e como transcorrerá essa existência, repetimos, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho deles se acha, de certo modo,
traçado previamente. 291. Perguntas sobre interesses morais e materiais. 17. Podemos pedir conselhos aos espíritos? Sim, certamente. Os espíritos bons jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que diz respeito à alma. Mas repelem os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. 18. Os espíritos podem dar conselhos sobre coisas de interesse particular? Algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os conselhos que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e por ela se interessam, é o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas muitas vezes os fatigais com tantas perguntas banais, que eles vos deixam. Seria tão absurdo fazerdes perguntas sobre coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como seria vos dirigirdes, para isso, ao primeiro indivíduo que surgisse no vosso caminho. Jamais devereis esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. É preciso também que leveis em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, conforme sua simpatia à pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afaste e cede o lugar a um espírito melhor, desde que o próprio homem se melhore. O semelhante atrai o semelhante. 19. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias, mas ficais certos de que os espíritos bons jamais se prestam à cupidez. Os maus fazem brilhar mil atrativos diante dos vossos olhos, a fim de vos excitarem e, depois, vos mistificarem pela decepção. Sabei também que, se fizer parte da vossa prova que passeis por tal ou qual vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação e, algumas vezes, até mesmo suavizá-las. Mas, no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é permitido livrar-vos das vossas dificuldades. É por isso que um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Observação: os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, se entretanto, nos conduzirem pela mão. A não ser assim, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem recorrer a eles, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes, para progredir, o homem precisa adquirir experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios nos aconselham, embora quase sempre nos deixem entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe desempenhar o fato de os interrogarmos a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Alguns deles, por meio de um sim ou de um não, tomam um lápis e pedem conselhos para os atos mais simples da vida. Esta mania denota a pequenez nas ideias e, ao mesmo tempo, a presunção de supor, quem quer que seja, que tem sempre um espírito serviçal às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Além disso, quem assim procede aniquila o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e com prejuízo certo para o progresso futuro. Se há puerilidade em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, também não deixa de ser pueril os espíritos se ocuparem espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Em tal caso, eles poderão até ser bons, mas, seguramente, ainda se acham muito presos à terra.
20. Se uma pessoa, ao morrer, deixar os seus negócios em dificuldade, poder-se-á pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los. Será possível também interrogá-los sobre a quantidade de bens que deixou, caso não se conheça a quantia exata, desde que isso se faça no interesse da justiça. Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos. Julgais então que o espírito, feliz com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisas que já não o interessam, apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez tenham ficado satisfeitos com a sua morte, na expectativa de que ela lhes fosse proveitosa. Falais de justiça, mas a justiça, para esses herdeiros, está na decepção que lhes sofre a cobiça. É o começo das punições que Deus lhes reserva à avidez dos bens terrenos. Aliás, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros, fazem parte das provas da vida, não cabendo a nenhum espírito o poder de libertar-vos delas, porque essas dificuldades se acham compreendidas nos decretos de Deus. Observação: a resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes para nos ajudarem, não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Outra consideração vem corroborar essa resposta. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não se deve supor que, depois da morte, tenha mais cuidados com eles, porque deve sentir-se feliz de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam e, por pouco elevado que seja, não lhes dará mais importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que possa ter deixado, não há nenhuma razão para que se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente já não pensariam nele, se não esperassem tirar algum proveito da situação. Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhe cobiçavam herança. Se, no interesse da justiça e das pessoas que lhe são caras, um espírito julgar conveniente fazer revelações deste gênero, ele as fará espontaneamente e, para obtê-las, ninguém precisa ser médium nem recorrer a um médium. O próprio espírito dará conhecimento das coisas, por meio de circunstâncias fortuitas, e não por efeito de pedidos que se façam a ele, visto que semelhantes pedidos não podem anular de modo algum a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Pelo contrário, poderiam até agravá-las, porque são quase sempre indício de cupidez e dão ao espírito a prova de que as pessoas que fazem tais pedidos só se ocupam com ele por interesse. Veja-se o item 295. 292. Pergunta sobre a sorte dos espíritos. 21. Podemos pedir aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os prestam de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. 22. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. As revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porque vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Destruindo as ideias falsas que tenhais formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os espíritos bons se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de serem tocados pelo arrependimento. Nisso encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta, na esperança de obter compaixão. Não vos esqueçais de que o fim essencial, exclusivo mesmo, do Espiritismo é vossa melhora e que, para alcançardes, é que os espíritos tenham permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera,
tanto menos saudosos vos sentireis desse orbe onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. 23. Se evocarmos uma pessoa, cuja sorte nos seja desconhecida, podemos saber dela mesma se ainda existe. Sim, se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. 23a. Se tiver morrido, poderá relatar as circunstâncias de sua morte, de modo que se possa verificá-lo. Se ela der alguma importância a isso, poderá fazê-lo. A não ser assim, pouco se incomodará. Observação: a experiência prova que, nesse caso, o espírito não se acha empolgado de modo algum pelos motivos do interesse que os vivos possam ter de conhecerem as circunstâncias em que se verificou a sua morte. Se quiser revelá-las, fará tal revelação por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições, podendo então dar as indicações mais precisas. Caso contrário, um espírito mistificador pode perfeitamente enganar os inquiridores e divertir-se à custa deles, induzindo-os a realizarem pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente comprovada, traz embaraço aos negócios da família. Só excepcionalmente, em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade, atendendo a pedidos que lhes são feitos nesse sentido. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam, porém, na maioria das vezes isso não lhes é permitido, visto que tais embaraços constituem provações para os que queiram livrar-se deles. É, pois, uma quimera pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro despendido para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças, e que não têm nenhum escrúpulo em induzir os que lhes dão crédito a se entregarem a tais pesquisas. Suas vítimas devem dar-se por muito felizes, quando daí só resulte para elas um pouco de ridículo. 293. Perguntas sobre a saúde. 24. Os espíritos podem dar conselhos sobre a saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, e por isso os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. 25. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho. As celebridades terrenas não são infalíveis e, muitas vezes, alimentam ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre é bem pouca coisa, ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Mesmo sem ter nomes conhecidos para vós, eles podem saber muito mais do que os vossos sábios, sobre todas as coisas. Não é só a ciência que torna superiores os espíritos e ficaríeis muito espantados com o lugar que alguns sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, caso não haja progredido como espírito. 26. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos. Se chegou a um grau bastante elevado, para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem se envergonhar. Mas, se ainda não estiver suficientemente desmaterializado, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na terra. 27. Se o médico evocasse os espíritos de seus pacientes que morreram, poderia obter esclarecimentos sobre a causa de suas mortes e sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles, aumentando assim a sua experiência. Pode, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes.
Mas, para tanto, seria preciso que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário e não como meio de adquirir saber e riquezas sem trabalho. 294. Perguntas sobre as invenções e descobertas. 28. Os espíritos podem guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas. A ciência é obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se lhe bastasse apenas interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas industriais. Além disso, ainda há outra consideração a fazer: cada coisa tem que vir a seu tempo e apenas quando as ideias estão maduras para receber. Se o homem tivesse esse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Deus já disse ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Admirável figura, que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, para que lhe serviria a inteligência? Seria como um estudante, cujas tarefas fossem feitas por outro. 29. Em suas pesquisas, o sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos. Oh! Isto é muito diferente. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito, pois é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua própria esfera. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário do segredo de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar, pela curiosidade ou pela ambição, por um caminho que não corresponda aos fins do espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Observação: o conhecimento mais aprofundado do espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, todo mundo imaginava fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, só conseguiram processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm seus sistemas sobre essas matérias, sistemas que não valem mais do que os dos homens e os quais não é prudente dar acolhida senão com a maior reserva. 295. Perguntas sobre os tesouros ocultos. 30. Os espíritos podem fazer que se descubram tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os espíritos zombeteiros muitas vezes indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los no lugar, quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade, mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, este os achará naturalmente, de outra forma, não. 31. Que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos, que esconderam seus tesouros, podem ainda, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los, e o temor em que vivem, de que alguém os venha arrebatar, constitui um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra, incumbidos de dirigir as suas transformações interiores, e que, por alegoria, foram transformados em guardas das riquezas naturais. Observação: a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria da questão das heranças desconhecidas.
Bem louco seria aquele que contasse com as pretensas revelações que lhe possam ser feitas pelos gaiatos do mundo invisível. Já dissemos que, quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Aqui está um exemplo. Uma senhora acabara de perder o marido, depois de 30 anos de vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso, pelos enteados, para com os quais desempenhar o papel de mãe. O seu desespero chegara ao cúmulo, quando, uma noite, o marido lhe aparece e diz a ela que o acompanhe ao seu gabinete. Lá ele lhe mostra a secretária, que ainda estava selada com os selos judiciais e, por um efeito de dupla vista, lhe faz ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica, acrescentando: previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te usufruto desta casa e uma renda de. Depois desapareceu. No dia em que foram retirados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora, então, narrou o que lhe acontecera. Abriu-a, de acordo com as indicações do marido, e lá estava o testamento, conforme lhe fora anunciado. 296. Perguntas sobre outros mundos. 32. Qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições, pois bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito, quanto seria um ignorante, entre vós, para vos descrever todos os países da Terra. Muitas vezes, formulais questões científicas sobre esses mundos, que tais espíritos não podem resolver. Se estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em vos dar descrições estranhas e fantásticas, considerando-se que, na erraticidade, esses espíritos são providos de tanta imaginação como na Terra, tirando dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes alguns esclarecimentos sobre outros mundos. Os espíritos bons se comprazem mesmo em vos descrever os orbes que eles habitam, a fim de vos servir de ensino, tendo em vista o vosso melhoramento, e para vos estimular a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. 32a. Como podemos controlar a exatidão dessas descrições? O melhor controle é a concordância que possa haver entre elas. Lembrai-vos, porém, de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não podereis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, sem falar que tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando estiverdes em tais mundos. Observação: as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos pertencem ao campo das pesquisas científicas, das quais os espíritos não nos podem poupar. A não ser assim, um astrônomo acharia muito cômodo pedir aos espíritos que fizessem os seus cálculos, mas tendo cuidado, é claro, de não o confessar mais tarde. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem em favor de um sábio bastante modesto para proclamar abertamente o meio pelo qual alcançara, e não em proveito dos orgulhosos, que os renegam, e aos quais, pelo contrário, muitas vezes reservam as decepções do amor próprio. Capítulo 27. Contradições e mistificações. Contradições. 297. Os adversários do espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças,
Numa palavra, que se contradizem. Se o ensino vos é dado pelos espíritos, dizem eles, por que não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência espírita pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer desde logo que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande alarde, são, em regra, mais aparentes do que reais, que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas e que, por conseguinte, não têm importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. 298. As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo referente aos sistemas, item 36, ao qual remetemos o leitor. Todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Dessas opiniões, 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções e postas de lado certas pessoas que não se livram facilmente das ideias que acalentaram ou engendraram, pode-se dizer que hoje há unidade de vistas na imensa maioria dos espíritas, ao menos quanto aos princípios gerais, à exceção, talvez, de alguns detalhes insignificantes. 299. Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso que se esteja identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado sob todos os aspectos. À primeira vista, pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, entretanto, isso não pode surpreender a quem quer que se haja convencido do número infinito de degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escala. Supor que todos apreciassem as coisas do mesmo modo seria imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza seria admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato nem poderia ser, desde que se considere que eles nada mais são do que a humanidade despida do invólucro corpóreo. Como podem manifestar-se espíritos de todos os graus? Resulta que suas comunicações trazem a marca da ignorância ou do saber, da inferioridade ou da superioridade moral que já alcançaram. Para distinguir o verdadeiro do falso e o bom do mal é que devem servir as instruções que temos dado. Não se deve esquecer que, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há pseudos sábios e semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como o conhecimento de tudo é prerrogativa dos espíritos perfeitos, para os demais espíritos, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, ideias que, por amor próprio, querem fazer que prevaleçam e que sejam reproduzidas em suas comunicações. O erro está na conduta de alguns de seus intérpretes, adotando muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se fazendo propagadores de tais ideias. Assim, as contradições de origem espírita não resultam de outra causa, senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos, que ainda não estão aptos a tudo conhecerem, nem a tudo compreenderem. Veja-se o Livro dos Espíritos, Introdução, parágrafo 13, Conclusão, parágrafo 9. 300. Para que serve o ensino dos Espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? A resposta é fácil. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens e, entre duas doutrinas, preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. Assim se deve proceder com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, muitos também ultrapassaram e estes nos podem dar instruções que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos. Devemos nos aplicar em distingui-los da turba dos espíritos inferiores, caso queiramos nos esclarecer.
O conhecimento aprofundado do Espiritismo nos leva a fazer essa distinção. Porém, mesmo essas instruções têm um limite, pois, se nem os espíritos sabem todas as coisas, como pretender que assim não suceda com os homens? Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos, ou porque lhes seja proibido revelá-las, ou porque eles próprios as ignoram.